Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 27 de setembro de 2021, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, segundo amanhã a gente tá com uma grade fraquíssima, bem nível de segunda-feira mesmo, então se você quiser tirar o dia de folga, show de bola. O dia hoje tá muito bom, acabei de ver o jogo do Flamengo, o Flamengo entregou, né, o golzinho no final, só que a gente acertou tudo até agora, só esse do Flamengo que devolveu a odd, o restante tá um dia muito bom, espero que permaneça até o final. Antes de começar a falar dos jogos, só gostaria de dizer da promoção da 1xBet, quem tá entrando com o cupom escrito MundoBet, né, tudo junto, tá pegando o valor do depósito em dobro até R$ 1.200. Entrou lá, cadastrou com o cupom MundoBet, você vai estar recebendo o valor dobrado. Botou 800, vai ganhar mais 800, até 1.200, tá? Só não deixa de dar uma olhada nas regras e regulamentos para você poder participar direitinho. XBet é uma casa confiável, é uma das maiores casas do mundo, ela é parceira do Barcelona, é parceira do Liverpool, então pode confiar. Então vamos lá, segundou, o primeiro jogo que eu tenho aqui é pela segunda divisão da Noruega, jogo a 1h da tarde, entre o Vålerenga 2 enfrentando o Flora. Se a gente olhar aqui essa race, a gente vai ver que não tem como entrar no mercado de resultados, tá bom? São duas equipes muito inconstantes. Vou dar uma olhada na classificação. O Vålerenga é o 10º colocado, 17 jogos, só ganhou 5. E o Flora, em 18 jogos, ganhou apenas 3. Só que eu quero chamar a atenção aqui, o mercado de gols. Até porque a segunda divisão da Noruega ela é sempre muito boa para a gente ver bastante gols. Ó. O Vålerenga, em 17 jogos, fez 32 gols, dá uma média de quase 2 gols por partida do ataque e sofreu 38. Aí passa de 2 gols. Já o Flora, em 18 jogos, fez 17, não tem um ataque muito bom, porém tem uma defesa muito fraca também. Ó. Em 18 jogos, sofreu 44 gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Vålerenga vem sofrendo gols há 30 partidas consecutivas. Dos últimos 6 jogos, em 5 foram ambas marcam. Já o Flora, dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. O último confronto entre elas foi em agosto e foi 2-1 para o Vålerenga e teve um também no ano passado, foi 3-1 para o Vålerenga também. É o seguinte, por mais que o Vålerenga seja favorito, falei para vocês, são duas equipes muito inconstantes, eu prefiro ficar de fora do mercado de resultados. Mas vejo com muita probabilidade a gente explorar o mercado de gols. Gostaria de colocar o mar de 1,5, porém na segunda divisão da Noruega a gente não tem odd, tá? A linha que a gente tem, que é uma linha decente, é o mar de 2,5 gols, ou então nesse caso aqui, ambas marcam, até porque o Vålerenga sofre gol já 30 partidas consecutivas, tá? Então, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. O que torna esse jogo perigoso? Justamente essa linha, por buscar 3 gols, é um pouquinho mais complicado do que o safe, né? Mas a gente viu aqui tem muita chance de bater. Crava aqui 3-1 para o Vålerenga. 2h da tarde indo para o campeonato sueco. Temos jogo aqui do nosso queridíssimo AIK visitando o Degerfors. A primeira coisa que eu quero mostrar é essa race aqui, ó. O Degerfors, ele tá vindo de 5 derrotas consecutivas. Está numa fase horrorosa. E o AIK está invicto a mais de 5 partidas. A gente vai dar uma olhada aqui. E vamos logo para o histórico. Ó, são 5 derrotas seguidas da Degerfors, 6 jogos sofrendo gols. Dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O AIK vem de 12 jogos de invencibilidade. Dos últimos 9, em 7, foi o primeiro a marcar. No jogo do turno, foi 2-0 para o AIK jogando em casa. Vamos dar uma olhada na classificação? O AIK, ele está a 3 pontos do líder de Djurgården, mas ele tem um jogo a menos. Então ele precisa ganhar esse jogo aqui para encostar na liderança, empatar em pontos. Vai pegar o Degerfors, que é um time que acabou de subir para a primeira divisão do sueco. Tá indo mal aqui das pernas, tá na luta aí para não cair de novo. Então é o seguinte, mercado de resultados, pelo fato do AIK ser um time melhor, tá ali brigando pelo título, ele é completamente favorito e dá sim para explorar um AIK empate anula. Vamos aproveitar essa odd aqui e o fato que tá fora de casa também, para a gente entrar com empate nula e ficar safe no caso de empate, igual o jogo hoje do Mengão. Uma outra coisa que dá para a gente explorar aqui é o mercado de gols. Porque o Degerfors é um time que ele está desesperado ali, na luta contra o rebaixamento. E o AIK, ele precisa vencer esse jogo para continuar brigando ali pela liderança, porque é um tipo de jogo que ele não pode pensar em perder. Ainda mais nessa fase horrorosa aqui de 5 derrotas seguidas. Então, se você quiser ficar no mercado de gols, acha mais tranquilo, porque o jogo é fora de casa, dá para explorar sim um mar de 1,5. Eu prefiro ficar nessa vitória aqui, nesse empate anula, placar para mim 2-1 para o AIK.
3 horas da tarde, para a segunda divisão da Holanda, temos Jong Ajax enfrentando o Maastricht. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Enfrentando o Maastricht. Já vamos dar uma olhada no histórico? Porque eu gosto sempre de lembrar que a segunda divisão da Holanda, a Eerste Divisie, era muito boa para a gente explorar o mercado de gols. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Ajax vem de 3 vitórias consecutivas contra o Maastricht. Vamos dar uma olhada aqui, agora na sequência das equipes na temporada. O Ajax vem sofrendo gols há 42 jogos, aí acaba envolvendo a temporada passada, não tem jeito. Dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6 também foram ambas marcam. O Maastricht, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, são duas equipes bem over. Elas jogaram em março, foi 4-3 para o Ajax, na casa do Ajax, e em outubro do ano passado, o Ajax também venceu de 5. Detalhe interessante que o Jong Ajax vem de 2 goleadas. Ó. Ele meteu 4-2 no Almere, que é um time muito forte, e meteu 6-3 no NAC, que também é um time muito forte. Então é o seguinte, o Ajax é favorito? Tá numa fase boa, ele já vem de 3 vitórias consecutivas contra o Maastricht, né? Rola uma certa freguesia, tá jogando em casa, dá sim para buscar essa vitória. Mas, segunda divisão do campeonato holandês é foda ficar explorando o mercado de resultados, né? Para mim o safe é o mercado de gols, mais de gol e meio, a gente não vai ter odd, não tem jeito também, a gente vai ter que entrar no mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Porém, a gente viu ali que tem muita chance de acontecer, acontece praticamente quase todos os jogos das duas equipes e dá sim para explorar. Placar para mim 4-2 para o Ajax. 3 horas da tarde, pelo Campeonato Português, temos Paços de Ferreira enfrentando o Belenenses. Alerta de jogo perigoso do Mundo Bet, tá bom? Eu vejo uma grande oportunidade aqui, mas é perigosa. Se a gente olhar aqui a Race, na verdade já vou abrir direto a classificação. O Belenenses ainda não venceu na competição, são 6 jogos, empatou 3 e perdeu 3, fez apenas 3 gols em 6 jogos e sofreu 8. Já o Paços de Ferreira, que tinha começado muito bem na temporada passada, essa aqui começou muito mal, né? Tá bem marromeno aqui, são 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, fez apenas 5 gols, sofreu 7, vamos dar uma olhada no histórico. O histórico do confronto é under, quer dizer que saem poucos gols. Ó. Dos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve menos do que 3 gols. Em 6 a gente teve menos que 3 gols. O Paços de Ferreira vem de 3 vitórias consecutivas contra o Belenenses. Agora a sequência das equipes na temporada. Paços de Ferreira vem de 3 jogos sem vencer. O Belenenses está a 3 jogos sem perder, porém está a 11 jogos sem vencer. Dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque o time que tem um ataque muito fraco, normalmente a tendência é da gente ter poucos gols em suas partidas. Então vamos lá para essa partida aqui, o que dá para explorar? O primeiro mercado é o de menos gols, analisando que o confronto é under, analisando que o Belenenses é um time under também, porque tem um ataque fraco, mas eu vejo uma grande oportunidade aqui, numa oddzinha melhor, de explorar um Paços Ferreira empate a nula. É um time melhor, é um time que está sempre levando vantagem nesses últimos jogos contra o Belenenses, está jogando em casa, é um jogo ideal para ele voltar a vencer na competição e buscar alguma coisinha melhor, tá? Eu cravo aqui 1-0 pro Paços de Ferreira, e em caso de empate também, já que o Belenenses não tem vencido, a gente fica safe. Só que é um pouquinho perigoso. 3h45 da tarde, pelo Campeonato Italiano, temos o jogo do Venezia enfrentando o Torino. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na Race. O Venezia é um time que acabou de subir para a primeira divisão da Itália, a Série A, e está sofrendo com o seu elenco, tá? Se a gente olhar aqui, são 5 jogos, só uma vitória. Torino começou mal o campeonato, esses últimos jogos aqui já deu uma melhorada, 2 vitórias, um empate. Vamos dar uma olhada aqui agora no histórico. Venezia vem sofrendo gols a 6 partidas, das últimas 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, é um time bem over. E o Torino vem de 3 jogos de invencibilidade. Se a gente olhar aqui a classificação, né, desses 5 jogos, o Torino perdeu os 2 primeiros e depois deu uma moral. São 8 gols em 5 jogos e sofreu 5. Já o Venezia, em 5 jogos, fez apenas 3 gols e sofreu 10. É um time que sofre muito bom. Então é o seguinte, vou dar 2 dicas para esse jogo aqui. E também são dicas perigosas, tá? Nossa grade é fraca, não tem jeito, então eu tentei selecionar aqui o que tem mais probabilidade, só que algumas coisas tem um pouquinho menos. É o seguinte, eu acredito que o Torino não perde esse jogo. O Torino é um time bom, é um time que tem mostrado agora sua força nesses últimos jogos. Vai pegar um time que acabou de subir, um time bem fraco. Esse time do Venezia é um time bem fraquinho mesmo, e daria para explorar um dupla chance para o Torino, tá legal? Porque em caso de empate a gente ganharia também. Uma outra coisa aqui que é mais plausível da gente buscar é o mercado de gols.
analisando que, pô, o Venezia tá jogando em casa, pô, ele precisa pontuar, se ele continuar nesse pique, ele vai cair de novo. Então ele tem que aproveitar, ele vai se expor para pelo menos fazer um golzinho ali jogando em casa. Torino, por ser um time melhor, ele, né, sente-se na obrigação de vencer esse jogo também e tem tudo pra gente ver um jogo aberto. Analisando que o Venezia também tem uma defesa muito fraca, que sofre muito gol, é jogo sim pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? Crava aqui 2-1 para o Torino. 4 horas da tarde pelo Campeonato Espanhol temos o Celta enfrentando o Granada. Jogo difícil demais, olha só, são 2 equipes muito inconstantes, vou mostrar pela tabela. Em 6 jogos, o Celta venceu 1, empatou 1 e perdeu 4. O Granada em 6 jogos ainda não venceu. Se a gente olhar aqui o histórico, o Celta não perde para o Granada há 3 partidas. O Granada vem de 6 jogos sem vencer. Dos últimos 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos, 4 foram ambas marcas. Assim, jogo difícil demais. Eu não vou colocar no meu bilhete essa partida aqui. Daria para explorar um Celta empate anula analisando essa fase horrível que vive o Granada, que não consegue ganhar de ninguém, leva desvantagem nos confrontos diretos contra o Celta. Então, dá sim para explorar aqui, no caso de um empatezinho, você fica safe. Só que é perigoso porque o Celta também vive um momento ruim. Por mais que ele tenha vencido o último jogo, não é lá grande coisa assim a gente querer entrar no back. Por favor, não entrem seco nessa partida quem se sentir interessado. Jogo para mim 2-1 para o Celta. 6 horas da noite temos pelo Campeonato Argentino, Argentinos Júniors enfrentando o Racing. Dá uma olhada nessa race aqui, ó. São 2 equipes que estão há pelo menos 5 jogos sem vencer. Que fazem? Ó, quando as 2 equipes se enfrentam nos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve menos que 3 gols. O Racing não perde para o Argentinos Júniors a 3 partidas, né? Leva um pouco de vantagem. O Argentinos Júniors, ele não perde a 3 partidas, porque ele vem empatando. Por isso que ele está há 5 jogos sem vencer. Já o Racing não vence há 6 partidas, então não vão enrolar muito. Deixa eu mostrar aqui a quantidade de gols. O Racing em 12 jogos fez 10 gols e sofreu 4. Isso dá um total de 1 gol por partida. E o Argentino Júnior em 12 jogos fez 9 gols e sofreu 8. Dá mais de 1 gol por partida, só que não chega a 2. Detalhe que são 2 ataques fracos, são 2 ataques que tem média de menos de 1 gol por partida. Então é o seguinte, para esse jogo aqui é o mercado de menos gols, tá bom? O menos de 3 gols e meio é o safe mundo bet, mas se você quiser ser um pouquinho mais ousado, dá para explorar o menos de 2 gols e meio, porque a gente viu ali que são 2 equipes bem unders e até no confronto direto, dos últimos 10 em 9 a gente teve menos de 3 gols. Então quiser ser um pouquinho mais ousado, menos de 2 gols e meio aqui, tem chance de bater. Placar pra mim, cara, jogo difícil, porque ninguém ganha. Vou botar 0-0 esse jogo aqui. E pra gente fechar o nosso dia às 8 horas da noite pela Série B, temos o jogo do meu Vascão enfrentando o Goiás. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Conto muito com a ajuda de vocês. Eu até tô vendo já que você não clicou no like, então clica aí pra dar essa moral, tá legal? Porque o que acontece? Tem gente que gosta de aposta, mas não conhece o canal. Então quanto mais like tem, mais comentário, o YouTube pega esse vídeo e começa a recomendar para essas pessoas também. Aí por isso o canal vai crescendo. Então vamos lá pra gente finalizar logo o nosso vídeo na nossa segunda-feira. Vasco não perde, tá bom? Não é clubismo, o Vasco tá jogando bem. Apesar desse último jogo aí, não, foi confuso o jogo. Teve aquele gol, foi ridiculamente anulado do Brusque. Porra, cara, o VAR é uma vergonha, esse VAR. Só que antes, teve aquela expulsão do Vasco ali, é sacanagem o cara expulsar ali, pô. Não tem como o cara ter expulsado. Mas pegou, irmão. Cara, não tem nada a ver, pô. Não foi intencional, não foi uma parada maldosa. Existem divergências, tem gente que vai achar que sim, tem gente que vai achar que não. Pô, pra mim foi sacanagem. Eu sou um cara bem sincero, igual no lance contra o Cruzeiro, óbvio que foi mão, deveria ter sido anulado o gol do Vasco. Vamos lá pra essa partida aqui concentrar. Vamos dar uma olhada no histórico primeiro. O Vasco não perde há 3 partidas, desde que chegou o Diniz. O Vasco só não está com 3 vitórias consecutivas porque entregou 2 gols no final. Dos últimos 7 jogos do Vasco, em 6 a gente teve menos do que 3 gols, só que dos últimos 5, 4 foram ambas marcam. Goiás vem sofrendo gols há 3 partidas, das últimas 7, 5 foram ambas marcam. É o seguinte, eu sei que quem não é vascaíno não vai querer entrar no Vasco, tá legal? Só que o Vasco com o Diniz é diferente, tá? Trocando uma ideia na moral aqui, né? Papo de clubismo não. O Vasco tem jogado bem, o estilo do Diniz, ele combina com a Série B, não é a parada de ficar tocando igual o maluco, mas a pressão na saída de bola, ela tem feito diferença, tá? O Vasco tá conseguindo roubar muita bola dos adversários ali no ataque, marcando pressão. O Vasco tava bem antes do cara ser expulso, e o Vasco tem qualidade ali para mesmo com a menos. O Vasco não sofreu tanto assim quanto o Brusque, mas no final tem aquela pressão que é normal, até se tivesse com a mais, o Vasco ia estar sofrendo ali, tentando entregar um gol de qualquer jeito,
jeito, Vanderlei, por incrível que pareça, salvou o Vasco, dessa vez ele não entregou. E é o seguinte, o Goiás, cara, ele vem de 2 derrotas consecutivas, o Goiás não anda bem das pernas não, tá? Não vou cravar que o Vasco vai ganhar, não vou falar pra entrar nessa vitória do Vasco, por isso que a gente vai em dupla chance, tá legal? Pra gente ganhar com empate também, o Vasco jogando em casa é um time muito forte, vai ter torcida em São Januário e acredito sim que o Vasco não perde. Mas a gente está se tratando de Série B, pode ser que o Vasco tome uma goleada aqui, vai ser completamente normal, Série B tudo tem acontecido, principalmente com os mandantes, só que na moral, tropa, é bem difícil, tá? E eu vou te falar, pra mim vai ser 1 a 0 Vasco, ou até 1 a 1 com o Vasco entregando no finalzinho. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de segunda-feira. A gente não tem tanto jogo assim atrativo, só que a gente tem uns joguinhos interessantes. Então, se algum te agradar para você fazer um jogo, show de bola, só não esqueça de fazer gestão de banco. E se você não tiver confiança em nenhum jogo, pula para outro dia com uma grade melhor para você se sentir mais confortável. Até porque grande parte disso aqui, a maior parte, na verdade, é o nosso psicológico, beleza? Tamo junto, muita fé, bora para cima! Bom, tropa, para amanhã deixei mais uma tripla pra gente. Primeiro jogo, coloquei mais de 2,5 gols no jogo do Young Ajax contra o Maastricht. São 2 equipes bem over, histórico de confronto over, numa liga over. Acredito sim que tem tudo pra gente ver o jogo bem aberto. Segundo jogo, coloquei menos de 3,5 gols no confronto entre o Argentino Júnior e o Racing. São 2 equipes bem under, nesse caso aqui já é diferente. 2 equipes têm pouquíssimos gols em suas partidas. E acredito que buscar menos de 4 gols aqui será algo muito safe. E para fechar o bilhete, coloquei um dupla chance pro Vasco, tá legal? Se você não se sentir à vontade, pode trocar esse jogo do bilhete, só que eu tenho muita confiança que o Vasco não vai perder essa partida aqui, ainda mais jogando em casa, e é isso. Essa nossa tripla deu um total de 2,02 de odd ali, excelente para dobrar o nosso investimento, e espero que a gente continue tendo um dia abençoado. Pra cima!